Na aula passada nós falamos aqui, né, estamos falando de forma rápida sobre a composição do Sistema Nacional de Trânsito. Daí falamos que o presidente da República designará o Ministério da Presidência responsável pela coordenação máxima, lembra dessa palavra, máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Então nós temos um ministério, que hoje é o Ministério dos Transportes. O ministro dos Transportes, então, é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Máximo, não esqueça disso, tá? Ao qual estará vinculado, então, ao lado, né, vinculado o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Não esqueçam que o CONTRAN também é coordenador do sistema, mas não é o máximo. Coordenação máxima está o Ministério, tá? E subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União, que é a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Então, nós temos o Ministério dos Transportes, vinculado a ele o CONTRAN, mas não é subordinado, e subordinado, porque em poder executivo, né, Ministério dos Transportes, subordinado, então, dentro do Poder Executivo, subordinado ao Ministério dos Transportes, nós temos o órgão máximo executivo de trânsito da União, que é a Senatran. Inclusive, eu quero fazer uma correção aqui. Na aula passada eu falei que o DENIT era um órgão executivo de trânsito da União. Não é, né? Em âmbito da União, nós temos o órgão executivo de trânsito é o Senatran, e o órgão executivo rodoviário de trânsito é o DENIT, tá? Nos estados, nós temos os DETRANS, como órgãos executivos, e os departamentos de estrada e rodagem, né, como órgão executivo rodoviário. E nos municípios, nós temos as secretarias de trânsito, como órgãos executivos, e podemos ter também rodoviários municipais, né, embora não seja muito comum nos municípios, tá? Beleza. Falando agora sobre o CONTRAN. O CONTRAN ele tem uma composição feita por ministros, que é o artigo 10, né? Sede no Distrito Federal, Conselho Nacional de Trânsito, ministros de estradas responsáveis pelas seguintes áreas de competência. Aqui é quase que uma decoreba, mas ela tem uma lógica, tá? Para nós pensarmos o trânsito no geral, né? Como é que a gente organiza o trânsito? Então nós temos o ministro da área de Ciência, Tecnologia e Inovação, tá? Ministro da Educação, na questão de segurança da educação para o trânsito, ministro da Defesa. Por quê? Porque as rodovias federais, principalmente, elas ligam países, né? As rodovias federais ligam países, ou no mínimo estados, né? Então, tem uma questão de defesa nacional, esse acesso às rodovias federais que saem da faixa de fronteira, né? Que é os 150 quilômetros das fronteiras do país, né? Ministro do Meio Ambiente, porque o trânsito também deve se preocupar com o meio ambiente, a gente falou isso na primeira aula, tá? Por isso que se fazem, por exemplo, fiscalizações aí de ruídos de veículos automotores, fiscalização de emissão de poluentes, né? Ministro da Saúde, ministro da Justiça, não é à toa que a Polícia Rodoviária Federal ela é um órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que aqui fala em Ministro da Justiça somente, mas hoje o nome é Ministro da Justiça e Segurança Pública, né? Ministro das Relações Exteriores, justamente porque tem o trânsito, ele é pensado de forma, principalmente aqui no Mercosul, né? Nos países que compõem o Mercosul, os países fronteiriços com o Brasil, seguidamente nós temos aí reuniões aí que falam sobre trânsito, para tentar ter uma uniformidade no trânsito nos países aqui da América do Sul, né? Ministro das Relações Exteriores, Ministro da Indústria e Comércio, né? Questão comercial e industrial aqui do Brasil, né? Para melhorar, né? O transporte no Brasil, Ministro da Agropecuária, Ministro dos Transportes Terrestres, Ministro de Segurança Pública, que aqui separou, né? Hoje é um ministério só, Justiça e Segurança Pública, né? E Ministro da Mobilidade Urbana, tá? Então, cara, é uma decoreba, assim, que para fins de concurso público vai ter que ler aqui algumas vezes, né? Para memorizar, né? Mas, digamos assim, para fins práticos, assim, para quem estuda trânsito, não é tão importante assim, né? A composição do CONTRAN. O importante é que se saiba que são ministros que estão ali. Por isso é que não são subordinados ao ministério que faz a coordenação máxima do sistema, que é o Ministério hoje dos Transportes, que são todos ministros que estão ali, no CONTRAN, né? O CONTRAN está vinculado ao Ministério dos Transportes, tá? Esses ministros podem fazer-se representar aí por servidores aí que ocupem cargo comissionado no mínimo nível 17, CCE 17, ou por oficial general na hipótese lá do Ministério da Defesa. Eu estou falando do Conselho Nacional de Trânsito, não esqueçam, né? O CCE 17 é
Penúltimo, só tem o CCE 18 depois, que é o do próprio ministro. Tá? São cargos de alta gestão nacional mesmo, lá em Brasília. Tá? Nível 17, que são os direção, o DAS, né? de direção e assessoramento superiores. Tá? Então, pode se fazer representar, não precisa ir o ministro lá, ele indica, ó, fulaninho de tal aqui é secretário da Senatran, por exemplo, ele pode me representar. O secretário do Senatran, né, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, ele pode nos representar aí, por exemplo, né. Podem ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN e, sem direito ao voto, representante de órgãos ou entidades setoriais impactados pelas propostas ou matérias sob exame. Então, o CONTRAN, não esqueça que o CONTRAN é um órgão normativo, ele faz as normas, que são as resoluções de trânsito e deliberações, né? Mas principalmente as resoluções de trânsito, para regulamentar o Código de Trânsito brasileiro. Né? Ele é normativo, consultivo, né? Portanto, por ele fazer essas normas de trânsito, as resoluções, podem ser ouvidos setores da sociedade que possam ser impactados. Por exemplo, se ele vai fazer uma norma de trânsito sobre transporte de carga a granel, para mudar alguma questão ali de segurança nos caminhões, né, transporte de caminhões, ele pode ouvir ali representantes dos transportadores, né, para saber a sua opinião e tentar... mas não tem direito ao voto, mas ele ouve, né, aquelas pessoas para que chegue à sua conclusão, né, para que elabore aquela norma de trânsito da forma mais adequada possível, tá? Competência do CONTRAN, artigo 12, lerei rapidamente, tentarei fazer alguns apontamentos aqui, né? Primeiro, estabelecer as normas regulamentares do Código, tá? Que são as resoluções e deliberações, tá? Ele que estabelece. Coordenar os órgãos do sistema, então ele é normativo, consultivo e coordenador, né? Coordena todo mundo. Tá? Objetivando a integração. CONTRAN, então, é o órgão máximo, é o órgão coordenador do sistema, porque o máximo é o Ministério dos Transportes, né? Então ele coordena todo mundo. Todos os órgãos do sistema, a PRF, a própria Senatran, secretarias de trânsito municipais, estaduais, coordena todo mundo, tá? Cria câmaras temáticas. Câmaras temáticas são câmaras que têm representações, falaremos na sequência aqui, que emitem opiniões ali sobre determinados temas a serem regulamentados pelo CONTRAN, tá? Estabelece regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e dos CONTRANDIF, dos CETRANs, né, que são Conselhos Estaduais de Trânsito e CONTRANDIF, que são os órgãos consultivos e normativos dos estados, né? O CETRANS, então ele estabelece o próprio regimento e as diretrizes para o CETRANS, tá? Estabelecer diretrizes das JARES, né? Do regimento das JARIs, que são os órgãos que julgam. E aqui deixa eu falar uma coisa. Na aula passada eu disse assim, que o CONTRAN, preciso falar sobre o recurso, né? Que como se fosse um poder judiciário. No passado, o CONTRAN era um órgão julgador também. Cabia o último recurso para infrações gravíssimas, poderiam ser recorridos aí para o CONTRAN. Ele acabou abrindo mão, o CONTRAN hoje ele não julga mais recursos de infrações, tá? Mas no passado julgou. Por isso é que eu disse que eu precisaria falar depois sobre essa questão. O CONTRAN hoje não julga mais recursos de infrações, tá? Nós temos as JARIs que julgam na primeira instância, né? E também tem a questão da defesa prévia, falaremos depois, as JARIs, e depois nós temos, em segunda instância, o CETRANS e o CONTRANDIF. Então, julgamento de recursos de infração de trânsito para o CETRANS. Então, quando tu toma um auto de infração de trânsito, uma multa, por exemplo, uma penalidade de multa, de um órgão municipal, de uma JARI municipal, né? Tu podes recorrer para o CETRAN do teu estado, que são chamados conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito, tá? Em segunda instância. Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas do Código e resoluções, né? Estabelecer e normatizar procedimentos para fiscalização e aplicação de medidas administrativas e penalidades por infrações, arrecadação de multas. Então ele estabelece todas as regras ali, desde a aplicação das medidas administrativas, né? Procedimentos
em medida administrativa, por exemplo, a remoção de um veículo. Como é que é feito aqui no Rio Grande do Sul? O procedimento é feito através de um liga para o 0800 do Detran, aí o veículo é removido por um pátio credenciado, né? Ele estabelece esses procedimentos, tá? Como é que faz a arrecadação de multa, repasse dos valores arrecadados, né? Dentro do Sistema Nacional de Trânsito, tá? O Detran arrecada a multa, repassa para uma multa para a União, de que forma, né? Para os municípios, de que forma? Então, isso aqui é tudo normatizado pelo CONTRAN, tá? Responde a consultas que forem formuladas, a respeito da aplicação, isso aqui a gente já falou, legislação de trânsito, normatiza os procedimentos de habilitação, aprendizagem, expedição de documentos de condutores e licenciamento de veículos. Então, tudo que a gente tem hoje de relativo à habilitação, procedimento de habilitação de condutores e licenciamento de veículos, nós temos resoluções do CONTRAN que estabelecem, né, esses procedimentos. Como é que se faz, a aula teórica, prova prática, né, a parte de licenciamento, tudo o Detran, tá? O CONTRAN. Complementa e altera dispositivos de sinalização e equipamentos de trânsito, são as resoluções do CONTRAN, estabelecendo novos sinalizações de trânsito, placas de sinalização, equipamentos de trânsito ali para os veículos, né, equipamentos obrigatórios, né, o CONTRAN regulamenta, a gente sabe disso, tipo, precisa de macaco, chave de roda, isso aí quem botou foi o CONTRAN, né, os equipamentos obrigatórios de trânsito, tá, nas resoluções. Ele avoca para competência, para solução, competência de circunscrição, conflito de competência, né, ou circunscrição. Então, não se sabe, tal via, ela é competência federal ou competência estadual. Aí fica lá o Estado dizendo que é dela e a União dizendo que é dela. Passa para o CONTRAN. O CONTRAN decide, porque ele é o órgão coordenador do sistema. Tá? O CONTRAN designa lá qual órgão que é competente para aquela via. Tá? Dirimir o conflito sobre... Isso aqui eu já falei, né? Normatizar processo de formação para CNH, né? Conteúdo didático, pedagógico, carga horária, avaliação, tudo referente a CNH ele normatiza para que os DETRANs apliquem. Quem são os DETRANs? O órgão executivo de trânsito estadual. Mas todas as normas de trânsito que regulamentam o Código de Trânsito Brasileiro, nos aspectos mais importantes, é o CONTRAN que regulamenta. Tá? Os CETRANs também podem regulamentar, falaremos na aula que vem, mas são normas muito pontuais ali, mais nos aspectos dele mesmo, internos do CETRAN. Na prática, quem regulamenta de verdade, praticamente tudo no trânsito, é o CONTRAN, tá? Essas propostas do CONTRAN regulamentares, né? Do inciso 1, que fala ali normas que regulamentam o código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, essas normas de trânsito, elas podem, foi inserido aqui no nosso ETB, elas podem passar ali elas serão submetidas a um processo de consulta pública, num período mínimo de 30 dias, tá? Antes de serem analisadas ali pelo CONTRAN. Normas que regulamentam o CTB desde 2020, elas passam por um processo de consulta pública, tá? No mínimo 30 dias. Fala em deliberações do CONTRAN, que também falam sobre trânsito, aqui no parágrafo 3º. Câmaras temáticas que ajudam o CONTRAN, elas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, integrados por especialistas, para oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos para decisões daquele colegiado. Então, as câmaras temáticas, elas são agregadas ao CONTRAN e elas têm especialistas indicados aí por todo mundo, por Distrito Federal, município, estados, né? Diversos segmentos das sociedades relacionados com o trânsito, que tem que ser pessoas jurídicas, né? Por exemplo, dos transportadores, sindicatos dos transportadores, né? E outros sindicatos que são relativos ao trânsito, para propor ideias ali, elas são órgãos técnicos que propõem ideias para o CONTRAN, essas câmaras temáticas, tá? Para que o CONTRAN, então, ela dá ideia. Por que está acontecendo muito acidente com transporte de madeira? Antigamente, né? Transporte de toras. Seguidamente caía tora nas rodovias e matava um monte de gente, né? Aí essas câmaras temáticas propõem, não, vamos fazer uma resolução dessa forma. Transporte de toras. Aí o CONTRAN vai lá e cria a resolução. Tá? E era isso. Sobre o Conselho Nacional de Trânsito, está terminando o nosso tempo. Era isso. Próxima aula, Conselhos Estaduais de Trânsito e demais órgãos aqui, que eu tentarei ser breve, né? Órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Um abraço.